Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 4, lá no último capítulo. Hoje a gente vai ler um texto falando a respeito da opinião na internet, tá? Então vamos lá. A internet é uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Por meio dela, estamos conectados o tempo todo, seja pelas redes sociais, seja pelos canais que acessamos. O fato é que as informações chegam até nós muito rapidamente, e em grande quantidade. Mas será que tudo é benéfico nesse universo virtual? Então vamos lá. Tem aqui alguns questionamentos, tá? Em sua opinião, que tipo de cuidado as pessoas devem ter ao postar ou ao comentar algo nas redes sociais? Com base no título a seguir, qual você imagina que seja o assunto do texto? Então, eu tenho um texto aqui muito interessante, falando sobre a intolerância nas redes sociais, tá? Quem aguenta tanta opinião e intolerância nas redes sociais? Na última segunda-feira, 26 de junho, estive com meu colega Top Voice, João Paulo Pacífico, para uma animada conversa sobre a tecnologia digital. Sobre como, melhor dizendo, a tecnologia digital vem mudando as empresas e a vida das pessoas. Hoje trabalhamos, estudamos, nos divertimos, compramos e até paqueramos de maneira completamente diferente do que fazíamos há uns 15 anos. Mas talvez uma das mudanças mais dramáticas é que hoje todo mundo é capaz de emitir a sua opinião sobre absolutamente qualquer coisa com potencial de influenciar uma quantidade enorme de pessoas. Daí vem a pergunta: que tipo de opinião as pessoas estão emitindo pela rede e qual o impacto disso? Tudo isso começou com a liberação da internet comercial, em 1994. Mas o divisor de águas foi a combinação das redes sociais com os smartphones. O que aconteceu há mais ou menos uma década. Pela primeira vez na história, as pessoas tinham um computador poderoso e permanentemente online, onde estivesse e a qualquer hora. Além disso, tinham um canal perfeito para falar o que bem entendessem. E foi aí que a porca torceu o rabo. A possibilidade de podermos nos expressar livremente é uma das coisas mais maravilhosas que existe. E os meios digitais elevaram isso a um patamar até então inimaginável. Mas o fato de podermos fazer qualquer coisa não nos dá o direito de abusarmos disso. No caso dessa chance de nos expressarmos, o exagero acontece na forma de discursos de intolerância e de ódio, pois afinal, a minha opinião vale muito e é ela que tem que valer. Isso vem acontecendo com muita força há pouco tempo. As pessoas veem algo que não gostam e deixam de pensar com o cérebro para pensar com o fígado. Daí descarregam nas redes sociais o resultado de tanta amargura. Não importa se aquilo prejudicará ou simplesmente magoará alguém. Entram em cena os algoritmos de relevância de redes sociais, que são construídos para colocar em contato com pessoas que pensam de maneira semelhante. Então, aquela opinião carregada de sentimentos ruins, que antes ficaria restrita a um pequeno grupo, pode ocorrer, pode correr um mundo como um rastilho de pólvora e inflamar uma enorme quantidade de pessoas. E o estrago pode ser gigantesco, transformando os boatos em nitroglicerina. Também por influência dos meios digitais, as pessoas andam bastante imediatistas. Cresce a sensação de que temos que dar conta de quantidade cada vez maior de tarefas de todo tipo, em um tempo cada vez menor, o que causa uma enorme fadiga mental. Um dos resultados disso é que, para conseguirmos fazer isso tudo, passamos a refletir menos sobre nossas ações.
Daí, nesse cenário, o indivíduo fica sabendo de algo que não gosta, sem sequer checar se aquilo é mesmo verdade. Sente uma necessidade de botar a boca no trombone e dizer ao mundo como não concorda com aquilo. Só que, com, como quem conta o conto aumenta um ponto, aproveita para jogar um pouco mais de gasolina na fogueira. Some a isso a capacidade de multiplicação das redes sociais. E, de repente, aquilo que talvez nem fosse verdade ganha o poder destrutivo de uma enorme bomba. Muita gente está, inclusive, ganhando muito dinheiro com isso. Eles produzem as chamadas fake news, conteúdo que aparece ser verdadeiro, mas que, na verdade, só existe para inflamar as massas para que alguém tire algum proveito disso. E não é pouca coisa. Com isso, o direito legítimo de emitir a própria opinião pode se transformar em uma ferramenta de manipulação social eficientíssima. Tudo porque falamos ou repassamos o que ouvimos, sem pararmos para pensar direito naquilo. Mas então, ter opinião virou algo ruim? Claro que não. Mas se o nosso direito cresceu muito, nossas responsabilidades associadas a ele cresceram na mesma proporção. Então, aqui está querendo chamar a atenção de ler, né? Eu tenho que ler a notícia e pesquisar se ela é verdadeira, não apenas repassá-la, tá? Então, por fim, vou aqui para o último parágrafo. Quando isso é observado, pois poder exprimir a sua opinião é uma coisa maravilhosa, e os meios digitais são ferramentas incríveis para isso. Mas devemos sempre exercer esse direito com responsabilidade e consciência. Quando isso é observado, os resultados podem ser incríveis e a sociedade pode crescer muito, tá? O Estadão é um jornal brasileiro fundado no ano de 1875, na cidade de São Paulo, e é muito conhecido no Brasil inteiro. Nele são veiculadas notícias, reportagens e matérias de variados assuntos, nos formatos impresso e digital, tá? Então vamos lá, ó. O assunto tratado nesse artigo? A intolerância das pessoas na internet. Eu achar que eu posso dar a minha opinião sem pensar se isso vai trazer algum mal para outra pessoa, tá? O assunto do artigo de opinião é o que você imaginou? Espero que sim, né? A gente fez alguns levantamentos. Sua opinião quanto aos cuidados que devemos ter nas redes sociais é parecida com a do jornalista? Ou você não concorda? Você acha que, eu vou ler e vou repassar? Não, a gente tem que concordar sim e ter essa responsabilidade, tá? Observe a estrutura que um artigo de opinião costuma ter. Introdução é onde eu apresento o assunto, o desenvolvimento, a apresentação de ideias com o objetivo de convencer o leitor, tá? Conclusão é a apresentação, geralmente, de uma solução para o problema. Então, na conclusão, eu sempre vou escrever sobre uma possível solução para resolver aquele problema apresentado ao longo de todo o texto, tá? No início do artigo, o autor cita ações possíveis por meio da tecnologia e uma mudança no comportamento das pessoas no ambiente virtual nos dias de hoje. Que mudança é essa? Na internet, todo mundo pode expressar sua opinião sobre qualquer coisa, com o potencial de influenciar uma grande quantidade de pessoas. Releia o final do primeiro parágrafo. Que tipo de opinião as pessoas estão emitindo para a rede e qual é o impacto disso? Como essa frase é classificada? Declarativa, interrogativa ou exclamativa? É uma interrogativa, está fazendo um questionamento. E a quem ela é direcionada? Ela é direcionada ao leitor. Com que objetivo esse questionamento foi feito? Para levar o leitor a refletir sobre o assunto do artigo, para prender a atenção do leitor, para despertar a atenção do leitor, a fim de buscar a resposta a ela. O autor destaca que a liberdade de expressão, como
que vê, né, a liberdade de expressão como algo muito positivo. O que ele considera exagero em relação a isso? Discursos de intolerância e de ódio. Exemplifique uma forma de exagero na liberdade de expressão. Sempre que eu tiver uma atitude negativa, racista, ofensiva, grosseira, violenta, isso é muito ruim. Isso quer dizer que eu não estou exercendo a minha liberdade de expressão com sabedoria, né? É aquilo, eu tenho os meus direitos, eu tenho o direito de me expressar, mas isso não significa que eu tenho o direito de ofender os outros. De acordo com o texto, o que acontece com as pessoas que não refletem sobre seus atos na internet quando se deparam com posicionamentos contrários aos seus? Então, elas deixam de usar a razão, né? Ele até fala, elas se deixam levar pela emoção e não refletem sobre as consequências de suas atitudes, tá? Em vez de silenciar a opinião das pessoas no ambiente virtual, o autor do texto acredita que a solução é conscientizar as pessoas sobre o poder de suas palavras, tá? A seguir, releia o intertítulo do artigo, Transformando Boatos em Nitroglicerina. Sabendo que a nitroglicerina é uma substância química usada na fabricação de explosivos, explique com suas palavras esse intertítulo. Boatos que podem ser, a princípio, inofensivos podem se transformar em algo perigoso e destrutivo. Releia algumas expressões empregadas no texto. A porca torceu o rabo. Deixam de pensar com o cérebro para pensar com o fígado. Botar a boca no trombone. Então, a gente sabe que na língua portuguesa eu tenho o sentido literal, né, das palavras e o sentido figurado. Todas essas expressões foram usadas no sentido figurado. E elas são comuns quando a gente tem um registro informal da língua, tá? Quando a gente não é muito formal, estou falando tudo direitinho, de acordo com as regras gramaticais, tá? Associe cada uma das frases acima os significados a seguir. A letra A, a porca torceu o rabo, significa que o problema começou. Deixam de pensar com o cérebro para pensar com o fígado. Perdem a razão. E botar a boca no trombone, reclamar, protestar, tá? Essas expressões criam um tom de formalidade ou informalidade para o texto? Informalidade, tá? O artigo de opinião é um gênero argumentativo, cujo objetivo é convencer o leitor por meio de argumentos a respeito de determinado assunto. Ele é organizado em introdução, que apresenta o assunto do texto, o desenvolvimento, onde eu vou encontrar os argumentos com o objetivo de convencer o leitor, e a conclusão, que apresenta geralmente a solução para o problema. E frequentemente predomina o registro mais formal, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 73. Agradeço pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau.